Muito bem, tudo bom, pessoal? Continuando aqui com o nosso curso de Tecnologia em Radiologia para os tecnólogos, onde estamos vendo a disciplina de processamento de imagem, certo? Já começamos a falar bastante sobre a radiologia digital e faz parte dessa radiologia digital os monitores de imagem, certo? Então hoje nós vamos trabalhar sobre os monitores de imagem que substituíram os filmes, né, como forma de visualização da imagem, por isso eles são muito importantes. A gente precisa entender um pouquinho como é que eles funcionam, ok? Então, quando existia o filme, certo? O que nós tínhamos? Tínhamos o filme como quem capturava a radiação, certo? Era o elemento que capturava a radiação, junto com a tela intensificadora que ajudava, e também, além de ser essa memória, digamos assim, da radiação, era a forma de visualizar a imagem. Então ele ao mesmo tempo capturava a radiação, formava a imagem, né, e servia como uma visualização. Com a radiologia digital, a gente tem a informação, a imagem latente é feita por um cassete, no caso do detector da radiologia computadorizada, certo? Onde você tem um image plate, né? Uma placa de imagem, um fotoestimulável, né? Uma memória fotoestimulável. Ou então você tem na radiologia direta, né? Os detectores que vão capturar. Então isso é a captura, a formação da imagem. A parte de memória, que era o filme que fazia também, né, funcionava como uma memória de longo prazo, digamos assim, é feita pelo computador, né, enfim, fica guardada no computador. E a visualização, então, você tem mais um terceiro dispositivo. Tá? Então vejam só, a gente tinha antes o filme que servia para capturar, interagir com a radiação X, era a memória de longo prazo, né, você levava para casa. E você tinha terceira coisa que quando você quisesse ver a sua imagem, a sua radiografia, você ia lá no negatoscópio, até contra a luz você via. Então, 3 em 1. Com o avanço da radiologia digital, né, ou da tecnologia digital para a radiologia, você tem agora um detector de radiação, certo? CR, TR, enfim, um detector de radiação, uma memória para essa imagem, que no caso é o computador, né? Aí hoje pendrive, nas nuvens, o CD, muito tempo era o CD, o compact disc, né? O disco de 12 centímetros. E você tem um monitor para ver, no caso, principalmente essa memória, né? O que está no CD, no pendrive, enfim, nas nuvens, na internet, o que for. Então você tem o 3 em 1, tá? No filme, e agora você tem 3 coisas diferentes. E aí a gente tem, para visualizar a imagem, o monitor, que atualmente basicamente é só o monitor, né? Muito pouco se usa filme ou imagem impressa, né? Em alguns casos ainda. E no caso a impressão, tá? Se você não, como tinha na década de 80, 90, até 2000, né? Ainda é muito comum, tomografia, enfim, ressonância, você imprimir um filme, né? Entregar para o paciente, entregar para o médico e assim por diante. Hoje em dia já é um pouco diferente. Tá? Aí você tem a impressão a laser, etc. Tudo isso para visualizar a imagem, né? De uma maneira mais fácil e mais rápida. Certo? Hoje, basicamente, nessa aula vamos trabalhar com o monitor. A parte de impressão fica para uma outra aula. Então, bom, a tecnologia digital, né, da informação digital que a gente tinha na década de 80, 90, etc. Era esses displays aqui, esses monitores antigos, grandes, enormes, pesados, né? Com a chamada tecnologia CRT, Cathode Ray Tube, tubo de raios catódicos, ou seja, funciona como se fosse quase uma ampola de raio-x, né? Um canhão de elétrons e tal, etc. E depois, assim como foi desenvolvido a tecnologia LCD, plasma, LED e aí por diante, né, que são chamados monitores finos, né? Dá para ver aqui a finura em relação a esse aqui, né? E é questão de peso também, né? Esses monitores. E outra coisa, eles eram levemente curvos, então era difícil fazer reta, enfim, todos os problemas decorrentes dessa tecnologia, mas era o que a gente tinha, né? Televisores e assim por diante. E aqui então
a tecnologia LCD, digamos assim, tá? Menos espaço, enfim, só o preço que não mudou, tá? Bom, uma questão sempre importante é que desde da produção da radiação na ampola até você capturar essa imagem latente, né? Até chegar, seja no monitor ou num filme, você sempre tem questões de perder a qualidade, tá? Nada ali ajuda a melhorar, quer dizer, você até tem ferramentas que melhoram, mas essa melhora é uma melhora um pouquinho complicada, né? No fundo é meio que uma manipulação, tá? Da imagem. Então, no filme você tinha desde a tela intensificadora não capturar corretamente a radiação X e gerar um borramento no filme, o próprio filme quando capturava a luz ou às vezes recebia uma radiação espalhada e também influenciava no borramento. Você ia para o químico, a temperatura do químico, a qualidade do químico, se era um químico novo, velho, né? Velho no sentido de muito usado, com muito resíduo dos outros filmes passaram por ali. Enfim, estava muito diluído, muito aguado, muito concentrado, enfim, várias coisas. Né? E na radiologia digital também você tem desde a produção da radiação X, se você vai filtrar ou não aquela radiação, as condições do seu detector, né? Se o detector tá em dia, está em ordem, etc. Se for um CR, você tem que fazer a leitura daquele image plate, né? Daquela placa de fósforo, as questões mecânicas ali de fazer a leitura corretamente, certo? Enfim, tudo isso é problema. Até o monitor. Por isso que o monitor, embora hoje a gente ache, monitor de LCD que eu tenho em casa, a tela do meu celular, que linda, maravilhosa, cada vez está melhor, parece que está tudo perfeito. Para uma qualidade diagnóstica, a gente tem que tomar cuidado, tá? Então tem que ter uma qualidade suficiente. E aí a gente vai conversar um pouco sobre controle de qualidade, tá? Então eu tenho que ver detalhes finos, né? Uma mamografia, detalhes bem pequenos, certo? Ou seja, pequenas variações de luz que o monitor vai me passar significam densidades diferentes no tecido, né? Naquela imagem. E, como eu falei, bastante controle de qualidade, tá? A RDC 330 até trouxe alguma coisa de controle de qualidade que não tinha na antiga portaria 453, mas ainda se usa muito algumas normas do Royal College of Radiologists da Inglaterra, o National Radiological Protection Board dos Estados Unidos e a Associação Americana de Físicos Médicos, que tem alguns relatórios, enfim, algumas coisas sobre e manuais sobre controle de qualidade de monitores, tá? Muito bem. Classificação dos monitores, tá? Isso é muito importante. Então, segundo, por exemplo, os ingleses, vocês têm o monitor tipo classe 1 e o tipo classe 2. Então, para diagnóstico é classe 1. Ele tem estabilidade da luminância, ou seja, a quantidade de luz que ele emite é sempre igual em qualquer um dos 4, 5, 6 cantos do monitor, no meio do monitor. É uniforme, tá? Se mantém ao longo do tempo. Tem uma distância de pixel um pouquinho menor, tá? Baixo ruído, o que é ruído? Não é que ele faça barulho nos seus ouvidos. É baixo ruído de luz, ou seja, se eu pedir para ele dar uma quantidade de luz nível 10, ele vai me dar 10, não vai me dar 9.5 nem 10.5. Aí o outro do lado é para dar 10, dá 11. O outro é para dar 10, dá 9,5. Ou seja, variações, erros, né? Maior profundidade de bits, ou seja, tem mais níveis de cinza. Eu posso trabalhar com 256 níveis de cinza, que já está mais do que bom para o olho humano, mas ele pode ter 1024, 4096 tons diferentes de cinza. Os classe 1 têm, em geral, algumas funcionalidades de autoteste, para saber se ele está funcionando na temperatura, na luminosidade, etc., correta, tá? Para garantir que você está sempre tendo a melhor qualidade do monitor e da imagem. Os desempenhos são mais rigorosos, falhas, tempo de aquecimento do monitor, várias coisas, certo? E com isso, automaticamente, ele tem um alto custo. Tá? E esse alto custo sempre foi desde os CRTs, dos antigos monitores, tá? Que eram realmente
muito caros, porque você pegava uma tecnologia muito ruim, digamos assim, tá? Que era aquela televisão antiga que a gente tinha, o monitor de computador, ele era realmente muito ruim para detalhes e coisas assim, e você tentou transformar em algo muito bom. Então tinha uma engenharia por trás e com isso levava muito custo. Com a questão do LCD, que barateou, hoje em dia você compra uma televisão aí de LED, LCD, 4K, né, que são 8 megapixels, etc. 50, 60, 70 programas por 2, 3 mil reais, 4 mil reais, nem isso, você compra uma super, hiper televisão, enfim, que no fundo é um computador. Ainda assim, esse LCD que a gente tem em casa, ele não chega, digamos, aos pés do monitor para diagnóstico. E aí o monitor para diagnóstico, apesar dessa tecnologia de LCD, etc., ter barateado bastante, para o uso diagnóstico clássico ainda é muito caro. Tá? Aí na faixa de 10 mil reais o monitor de 24 polegadas. Você compra, que em muitas casas é preto e branco, né? E você compra o teu monitor colorido para usar no teu computador, não paga nem R$ 1.000 às vezes, tá? 24 polegadas e pro médico custa 10 mil reais, às vezes até mais, tá? Muito bem. Outra questão é que não deve ter nesse monitor menus de navegação, etc. Ou seja, esse monitor é só para ver imagem, não é para ficar surfando na internet, tá? Não é esse o objetivo dele. Claro, se tu quiser rodar um Windows, uma coisa, ele vai rodar, não tem problema nenhum, mas o objetivo é não ter menus, não ter nada, até para não te distrair e não gerar ou faixa branca ou faixa preta em volta da imagem, porque é o menu, se você clicar o menu, não sei o que. Então não é para ter nada disso, é tudo limpo, certo? Aí o classe 2 é não diagnóstico, ou seja, é visualização, tá? Para o tecnólogo, então fez o exame, dá aquela olhada, está enquadrado, o contraste está relativamente bom e tal, etc. Aquela visualização rápida. Tá? Para a especialidade clínica, certo? Então alguns especialistas podem usar isso, porque é não diagnóstico, tá? E o monitor que eles chamam de EHR, Electronic Health Record, ou seja, um monitor para gravar os dados de saúde, tipo um prontuário eletrônico, alguma coisa, então você pode ter esse monitor que vai ter outras informações, vai ter o laudo, por exemplo, né, do médico radiologista, e aí você junto com o laudo pode ver, por exemplo, a imagem ali só para conferir o laudo, né, não é onde você vai dar o diagnóstico. Tá? Então, esses monitores classe 1, muitas vezes chamados de monitores primários, são aqueles que têm que ser usados para interpretação primária. Tá? É usado, por exemplo, no Brasil, eles são muito caros, como eu disse, 10 mil. Então o pessoal diz, em vez de comprar um de 24 por 10 mil, compra um de 28, 32 polegadas, não sei o que, e pago 2 mil reais. É colorido, posso viajar na internet e quando eu quiser eu vejo a imagem. Então a gente sabe que tem muito fechado comercial que a gente já vai comentar que é usado no dia a dia, mas não deveria, tá? Não é recomendado, inclusive, pelo CBR, Colégio Brasileiro de Radiologia. Tá? Então, os monitores próprios, claro que tem que ser usado na radiologia, no radiodiagnóstico ou no diagnóstico, enfim, de imagens, tá? Pode ser ultrassom também, enfim. Mas ele tem esses requisitos bem rigorosos, tá? Luminância mais alta, menor densidade de pixels, maior profundidade de pixels, né? Maior profundidade significa que tem mais bits, ou seja, mais níveis de cinza. Características de ruído aprimorados, controles internos para estabilidade a longo prazo, autoteste. Então, aquela coisa assim, dá um pico de energia, às vezes seu monitor em casa dá uma piscadinha assim, mas você vê, só dá aquela piscadinha e tal, mas né, não desligou. Ou às vezes você vê que ele parece que está mais brilhoso, menos brilhoso, alguma coisa assim, que está quente, está frio, enfim. Tudo isso não pode afetar o monitor primário, classe 1. Tá? Então eles são mais caros que o chamado monitor padrão, que seria basicamente um monitor de computador que a gente tem em casa, certo? Pode ser usado e deve ser usado nas estações de trabalho, ou seja, no local onde o radiologista vai dar o laudo, ao lado de monitores de navegação não diagnóstico. Ou seja, o ideal é que ele tenha o monitor só com a imagem, tá? Imagem cheia ali,
E do lado outro monitor onde ele pesquisa o paciente, quer ver um outro exame, ele navega e aí quando ele achou a imagem é jogada no monitor principal ali, que é o de diagnóstico, tá? Então ter preferência dois monitores, tá? Então o monitor serve para acessar a lista de trabalho, o registro, o software de voz, se ele quiser digitar o laudo dele, né? Então ele dita de voz e é convertido então em laudo escrito, né? Uma página de Word escrito. Acessar o web, etc, etc. Tá? Então ter dois monitores, né? O principal, que é para diagnóstico, e o outro. Bom, monitor de modalidade. Então para adquirir e gerar as imagens, como diz para o tecnólogo conferir lá, ver se está tudo certo, tá? Pode ou não ser anexado o equipamento, ou seja, a própria TC, a tomografia, já tem incluso o seu equipamento, né, seu monitor, radiometria, a própria DO. O CR não tem, você tem que ir lá fazer a leitura na leitora de cassete para depois ver a imagem. O DR, como é instantâneo, então você já pode ter esse monitor colado no equipamento, tá? E alguns monitores apenas mostram imagem, você não tem nem como mexer, fazer o quê? Isso é o que eles chamam de modalidade, a maneira como eles chamam lá na Inglaterra, né, se você traduzir é modalidade. Monitor de especialidade clínica, revisão de imagens antes ou independentemente da análise da radiologia primária, tá? Então, por exemplo, na emergência, o médico lá, generalista, enfim, que pediu uma radiografia antes de receber o laudo, se você tem uma DE, mesmo uma CR, né, que é rápido, aí o paciente faz a radiografia, já vai lá na consulta e o médico já puxa ali, como ele não é especialista em radiologia para dar o laudo, mas ele quer ver alguma coisa inicial, ele pode ver nesse monitor que é um intermediário entre uma modalidade e uma especialidade clínica. Então, usado em emergência, ambiente cirúrgico ali, né, que você não vai dar um laudo na hora da cirurgia, só para confirmar. Decisão de atendimento ao paciente antes da leitura primária, tá? Então, é um intermediário aqui, né? Não tem nome, mas enfim. O ER, imagens utilizadas para rever imagens após interpretação. Como eu disse, pode ser lá o da emergência, nos consultórios médicos, sala de exames com o paciente, pré-cirúrgico. Certo? Ou seja, eu tenho gravado essa imagem, eu quero visualizar essa imagem. Então eu tenho esse Health Record, né? A gravação, a ficha da saúde, tá? Como se fosse um prontuário eletrônico, um monitor para prontuário eletrônico. Isso segundo a classificação dos britânicos, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, para que eu preciso de controle de qualidade? Para manter que a imagem seja consistente em todos os monitores, ou seja, se todos os monitores estão funcionando ok, dentro do padrão, qualquer monitor que eu for ver a imagem, eu vou ver sempre a mesma coisa, certo? Ah, mas eu estou saindo do classe 1 para o classe 2. Sim, mas mesmo o classe 2 tem controle de qualidade. Tá? O classe 1 é mais exigente, mas se eu for em dois classes 1, os dois classes 1 tem que estar exatamente igual. Tá? Então, os objetivos são semelhantes, só que as diferentes tolerâncias, testes, frequências em relação ao 1 e o 2, ou o monitor diagnóstico primário, o EHR, e assim por diante. Certo? Então, tem o Report 270 do National Bureau Nacional lá dos radiologistas dos americanos, tá? Então, monitores, chama de monitores de diagnóstico de nível médio, monitores gráficos profissionais, o pessoal que trabalha com edição de texto, né, edição de vídeo para internet, design e tal, e chamados monitores comerciais, que é o que a gente compra, né, para usar em casa. Então isso aqui é só os nomes, né, mais ou menos, nível médico, nível gráfico e comercial. Tá? Então, sempre que você for comprar, ou se você conseguir ajudar, se tiver na equipe lá do serviço, puder ajudar os médicos e o pessoal administrativo a comprar os monitores, explicar quais são as necessidades. Então, assim, eu não preciso comprar um nível de diagnóstico, um monitor classe 1 ou nível médico, enfim, conforme o fabricante lá definir, para colocar para o tecnólogo fazer uma revisão rápida. Só vai olhar, enquadrou, deu contraste e tal, é isso que o médico pediu, e tocar a ficha, porque você não vai dar o diagnóstico, não tem que ver lá os filigramas, certo? Só tem que ver
se está bem enquadrado, se o paciente não tremeu, enfim, só isso. Então pode ser um monitor classe 2, por exemplo, eventualmente até um monitor comercial, digamos assim. Certo? Agora, então eu não vou comprar 5 monitores, 10 mil reais cada um, se eu preciso só de um para o médico, que é o radiologista. O médico que está na clínica ali geral, né, na emergência, pediu o exame, ele não é radiologista, ele precisa ter talvez um monitor tão bom, de repente não, de repente ele pode ter um monitor que está no controle de qualidade, está tudo bem feitinho, tudo direitinho, mas não ser tão bom porque ele não vai dar o diagnóstico, ele só vai dar aquela olhada geral ali, ver realmente se tem uma possível patologia ou não. Tá? Então, os monitores comercializados em uma categoria podem ser suficientes para uso em outra. Claro, então, por exemplo, um monitor gráfico geralmente vai ser melhor que o monitor comercial que você compra aí para a sua casa, enfim, para fazer o seu uso doméstico. Tá? O nível médico seria o melhor para todos? A princípio, sim. Não sei se seria bom para o gráfico. Às vezes o gráfico você precisa cores e tal, e o médico pode ser colorido, tá? Tem monitor médico que é colorido e tem monitor médico preto e branco. Geralmente se prefere o preto e branco, tá? Tons de cinza. Mas existe também o colorido, tá? Muito bem. Então vocês decidirem, né, eventualmente com o físico médico junto, quais são os monitores que são efetivamente necessários. Tá? Também, como eu estava falando, a questão dos LSDs, que chamam muito comum de prateleira, né, os COTS, tá? Common over the shield, the shelf, né? Comum encontrado na prateleira, uma coisa assim. Tá? Os americanos também têm uma outra sigla para dizer que você pode comprar na prateleira, né? Medicamento você pode comprar na prateleira, não precisa de farmacêutico, uma farmácia, nem nada. Tem umas siglas assim. Então, o que acontece? Não é porque ele é um LSD de uma marca boa que você comprou, LED, né? Enfim, que eu vou comprar e vou usar e substituir o padrão, que é o que, infelizmente, muitos hospitais e clínicas às vezes fazem. Médicos radiologistas usam monitores, digamos, comuns, tá? Prateleira ou comerciais. Então, por exemplo, enquanto que que você tem em casa, que é Full HD, vai dar em torno de 1920 por 1080, né, que é o padrão, ou 1920 por 1200, enfim, aquele ajuste. O monitor médico já é da faixa de 2000 para 1000. Se eu multiplicar, esse monitor aqui Full HD que a gente tem em casa é 2 megapixels, e o do médico é 3. Em alguns casos, para mamografia, tem que ter 5 megapixels. Então já começa aí pelo número de pontos e tal que ele vai fazer. Aí a questão da luminância, uniformidade, tudo que a gente já falou, taxa de contraste, ângulo de visão, tudo isso de acordo com algumas normas do GSDF, que são são normas ditadas pela DICOM. Tá? DICOM é uma sigla de um padrão de protocolo de imagem médica. Depois, isso é uma outra aula só sobre essa parte, digamos, de software e internet e coisas do tipo. Ai, desculpa, pessoal. Tá. Outra coisa importante é que esses displays médicos, esses monitores, têm alguns controles de qualidade interna. Tem software interno para fazer controle, para, tipo, sei lá, até medir temperatura de funcionamento dele, se a luz está igual nos 4 cantos, enfim, ele tem várias funções, ajustes de coisa que o comum não tem. Comum, quando muito, tem brilho e contraste, alguma coisa assim. E o monitor médico não, ele tem outros controles, tem autotestes para ver se está tudo funcionando, tem várias coisas, tá bom? Certo? Inclusive pode até gerar relatório automaticamente, assim por diante, tá? Então é só para vocês terem a ideia. Então aqui só para ter a questão de que é mínimo, o que é recomendado, tá? Para classe 2 e para classe 1. Então a resolução de tela. Então aqui o padrão mínimo para um classe 2 seria que HD, não é nem Full HD, né? Esse aqui é HD, que dá 1 megapixel mais ou menos, 1,3 megapixels. Já para a classe 1,
Tem que ser maior que 3 megapixels. O tamanho de tela é 40 centímetros, né? Aqui é 40 centímetros, ou seja, pode até ter um 17, 19 polegadas por aí, né? Sendo que o recomendado para classe 1 para o médico, no mínimo 20. Na verdade, você trabalha hoje na faixa de 24 para cima, tá? Luminância máxima, ou seja, o brilho máximo que ele vai te dar por metro quadrado, 170. Tá? Já o classe 1, 500 cândela por metro quadrado, ou seja, ele brilha quase 3 vezes mais, bem forte. Tá? Contraste, diferença entre o preto mais preto e o branco mais branco, 250 para 1. Esse aqui é 500 para 1. Tá? Calibração da escala de cinza. O GSDF é uma escala de cinza, enfim, um padrão que tem que seguir. Aí você tem... tem que ser o erro menor que 10%. Tá? Já no classe 1 para o médico é calibrado, ele tem que bater em cima, não pode ter erro zero. Profundidade de bit, 8 bits, pode até trabalhar com 24 bits se for colorida a tua tela, não tem problema, porque é só para uma revisão. E aqui 8 bits é 256 níveis de cinza e aqui vai dar 1024 níveis de cinza. Interface do vídeo digital, ou seja, não pode ser aquele cabinho, sabe, aquele cabinho VGA antigo, meio pintadinho de azul por dentro, aquele pequenininho, não pode ser mais. Né? Analógico não é indicado para novas instalações, tem que ser digital. Já é comum esse tal de DisplayPort, certo? A gente tem monitores padrão médico, né? Padrão Daico, e eles vêm com interface DisplayPort, tá? Que é diferente da HDMI, tá? Um pouquinho diferente da HDMI. Aí é uma briga você ter computador ou placa de vídeo que tem a saída de DisplayPort. Senão você tem que fazer um adaptador de DisplayPort para HDMI. Isso pode, embora o sinal é digital, mas pode eventualmente sim for alguma perda de qualidade. Embora com o sinal digital não teria problema. Tá? Pode ser DVI também. Então, até a interface, como que se comunica o computador com o monitor, já tem esse padrão. E aí o que é mais interessante é o seguinte. No classe 2, você pode ter defeito no pixel, ou seja, 2 pixels, 2 lâmpadas, digamos assim, não precisam acender ou podem ter falhas em 1 milhão de pixels. Ou seja, nesse mínimo aqui de 1.3 megapixels, nessa tela, basicamente, desse 1 milhão e 300, você só pode ter 2 pontos com erro, que não acendam, ou ficam sempre preto ou sempre branco. Já no classe 1, zero defeitos. Você vai ter 3 milhões de pixels e nenhum pode ter defeito. Nenhum pode ficar sempre preto ou sempre branco, ou não acender, ou ficar piscando, o que for. Tá? Só para vocês terem... Aí essa diferença de 2 para 0 é que faz aumentar o preço de 2 mil para 10 mil reais. Tá? Às vezes até mais. Então, só lembrando como é que eram os CRTs, né? Cathode Ray Tube, tubos de raios catóde, por quê? Porque eram elétrons que saíam do cátodo e colidiam com o vidro e, por efeitos, né, fenômenos físicos que a gente já conhece, fotoelétrico, não, desculpa, radiação característica, Bremsstrahlung, esses elétrons arrancavam os outros elétrons ali, geravam radiação característica, geravam fotoelétrico, então, enfim, caía todo um processo ali que fazia brilhar o vermelho, o azul e o verde. Com isso você tinha a combinação de cores, ou se for todos iguais, cinza. Por incrível que pareça, esse método de jogar elétrons e colidir num alvo que vai emitir luz, no final das contas, tem uma melhor fidelidade de cor, uma resolução variável muito razoável, um nível de preto maior, ou seja, o preto é preto, quase isso, tá? As respostas são relativamente rápidas e até tinham um melhor ângulo de visão, tá? Antigamente, os específicos, não o tubo de TV que a gente tinha em casa, né? Ou o nosso monitor, mas os CRTs para monitores médicos. Então, ele tem algumas vantagens, né? Apesar de ser hoje é mais pesado, não tem outros problemas, tá? Mas enfim. Devido ao próprio vidro aqui, que tem algumas características na frente do monitor, tá? Nós temos esse problema de reflexo do ambiente no CRT. No LCD também, tá? Mas isso aí era um pouco mais. Então veja, eu estou vendo as lâmpadas aqui do teto. Isso atrapalha o médico radiologista, até mesmo o tecnólogo, num monitor de
revisão ali para ver se o exame ficou bom. Então é muito complexo isso, por isso que você tem que ver sempre em ambiente escuro, ou pelo menos não ter luz direta aqui, porque senão esse branco aqui vai te perder contraste. Então aqui só mostrando como é que funciona o CRT, praticamente uma ampola radiográfica, ou seja, você tem um canhão de elétrons, tá? E aqui você tem uma espécie de um ânodo, que é a tela. Os elétrons são atraídos do cátodo para o ânodo. No caso, você faz com que esses elétrons, ora, comecem lá em cima, faz com que se chama uma varredura, depois eles vão descendo, depois sobem de novo. E aí esses elétrons vão atingir esse conjunto de cores, vermelho, verde e azul. E se for todas as cores iguais, é o branco. Na intensidade máxima é o branco. For todos os três iguais, mas uma intensidade menor, é o cinza. E se os três não forem atingidos, é o preto, tá? Não vai ter luz emitida, certo? Então aqui só uma imagem, tá? Já o LCD, que é Liquid Crystal Display ou monitor de cristal líquido, são leves, né? Bem mais leves, tá? Eles podem brilhar mais, você consegue que esse LED brilhe mais. Não tem distorção geométrica, porque o CRT normalmente ele é feito como se fosse uma calota de esfera. É difícil fazer ele plano, até tem umas tecnologias que fazer ele plano, mas ele acaba distorcendo. Então, pelo próprio, como o feixe de elétron, ele está num ponto, né? Ele tá num ponto fixo, aí ele tem que fazer isso e fazer isso para cima e para baixo, direita e esquerda, e ele sai de um ponto. Qualquer distância que sai de um ponto é como se fosse um raio. Então você tem uma esfera, no caso uma meia esfera aqui, certo? Então o que acontece? O vidro lá ele é curvo, tá? Naturalmente ele tem que ser curvo para sempre manter a mesma distância dos elétrons, senão você não consegue acertar direitinho lá os pontos, tá? Então o CRT tem essa distorção geométrica. Ele não tem o flicker, o LCD, o pisca-pisca, por quê? Porque vocês já viram como funciona uma televisão antiga. Você fazia 30 linhas, né? Tipo uma linha assim, uma não, mas eram 30. Depois você voltava e completava as outras 30. Como você tinha um material fosforescente, ele recebia os elétrons, ele brilhava um pouco, né? Brilhava e demorava para murchar. Enquanto ele estava demorando para murchar, você dava lá um tiro de elétron no vizinho dele, na linha de cima. Aí tu pegava aquela luz um pouco mais forte, com outra mais fraca, mas enfim você conseguia montar. Então você montava, era meio a meio, né? Era chamado entrelaçado, tá? Isso gera um pisca-pisca, certo? Na internet, se você botar lá como funciona um monitor CRT, ou as televisões antigas, vai mostrar direitinho como é que funcionava. Bom, como ele não tem o canhão de elétrons, ele não precisa de 15, 20 mil volts, né? Porque a tela do CRT, ele é um ânodo, então ele está lá a 15, 20 mil volts, chamando os elétrons para lá bater, né, e perder sua energia, que nem uma ampola. Automaticamente gasta menos energia, produz menos calor, não tem problema de foco, né, como eu disse. Se o elétron, se tiver uma distância ali que é um milímetro maior, o elétron já, né, por causa do raio, já vai pegar em outro lugar, tá? E também, quem já fez experiência com o monitor, os elétrons são atraídos por campo magnético. Então, você pega um ímã, põe na frente do monitor e você vê a mancha daquilo ali seguindo. Ou seja, você está atraindo os elétrons que eram para pegar toda a tela, né? Então é uma brincadeira que se faz. E no caso LCD, como você não usa elétrons, não tem elétrons, né, se chocando, etc., um canhão de elétrons, é imune a campo magnético. As vantagens do LCD. Ah, isso vale para as televisões e os monitores que a gente tem em casa também. Então, basicamente, o que você tem, né? E por que o preto não é preto, né? Você tem uma luz, tá? Que ilumina um vidro, certo? Tá? E um sanduíche de vidro com cristal líquido. Aí você tem um polarizador na frente e atrás, significa o quê? Só feixe na horizontal aqui pode passar, fótons que estejam na horizontal, campo eletromagnético na horizontal, e depois só feixe na vertical, tá? Enfim, na horizontal e na vertical, certo? E o cristal líquido, ele tem um esquema que ele faz com que esse feixe que está na horizontal se vire para a vertical, tá? E aí ilumina aqui a placa e sai. O que acontece? Quando você coloca
Esse aqui é o eletrodo, né? Você tem um eletrodo em cima e embaixo e você polariza esse cristal, ele não faz mais esse giro aqui, ou seja, como se você bloqueasse, como se fosse uma cortina ou aquelas persianas, você fecha a persiana e não deixa passar luz, tá? E aí, claro, você controla a quantidade de luz que passa mais ou menos, certo? É assim que funciona o cristal líquido, tá? Claro, você tem vários pontos aqui, né? Vários pontinhos, eletrodos são vários, na verdade, vários pontinhos, tá? Então aqui o cristal líquido, aí tem um selante, ou seja, para o cristal não vazar, porque ele é líquido, como diz o nome, um espaçador para manter a distância, enfim. Tá? E aí tem vários vídeos na internet mostrando como desmontar uma TV, ele mostra esses polarizadores, as placas frontal, a luz de borda aqui, que antigamente era fluorescente, né? E agora são pequenos LEDs. Tá? Aí você tem 9 LEDs, é o suficiente para iluminar toda uma TV aí de não sei quantas polegadas. Aí os mais modernos, mais caros, botam 16 LEDs para ter mais uniformidade, assim vai. Certo? Então, só para ter uma ideia, já que a gente mostrou o CRT, como é que é o LCD. Então aqui está a questão das moléculas, né? Sem corrente, ele deixa passar a luz, né? Então o fóton vem, consegue passar, na verdade aqui ele distorce, né? Ele faz 90 graus. E quando ele está aqui, a luz fica boba e não consegue chegar do outro lado, é opaco. Tá? Aqui mostrando deficiência, que eu jogo 1000 cândelas de luz, jogo bastante luz, sei lá, 1000 fótons, e ele vai perdendo. Isso aqui é um difusor para deixar a luz mais espalhada e consistente, polarizador traseiro, o vidro, o polarizador da frente, mais uma cobertura diária, alguma coisa ali que tem. Então, dos 1000, chega só a 62, mais ou menos, tá? Então, tem que jogar muita luz para chegar um pouquinho lá, certo? Isso quando está no brilho máximo, né? Se você deixar preto, não vai chegar a 62, certo? Bom, uma coisa muito interessante, tá? Que é o seguinte, a gente imagina o seguinte, eu tenho aqui 256 níveis de cinza, certo? Do preto, a gente sempre considera o preto 0 e 256. Aí pode ser 1024, o maior branco, 4096, enfim. Mas aqui seria 256. Então a gente sempre imagina assim, se eu estou dando o preto número 50, o preto 100 deve ser o dobro de luz. O 200 deve ser o dobro de 100. E a gente vê que não. Por questão da emissão de luz, como o nosso olho percebe essa luz, o pixel que eu digo para ele ficar preto, 0, ele não vai emitir luz nenhum. A luz da informação 1, a luz da informação 2, 3, da 50, 100, 150, vejam que não é uma linha reta. Então, do 100, que deveria dar aqui uns 25 aqui, cândelas por metro quadrado, para o 200, que é o dobro, vai de 25 para 150, vai 8 vezes mais. Tá? Então isso significa que a nossa percepção do que é preto ou cinza escuro com relação ao que é um cinza mais claro é um pouco diferenciado. Então tudo isso vai. Do 200 para o 250, que vai ser um quarto, vai para quase o máximo lá, que é uns mais de 350. Tá? Só para ter uma ideia. Então essa é a curva, digamos assim, oficial que então você pede para o monitor, faça um preto, um cinza escuro equivalente a 100 na tua escala. Tem uma escala de 256 níveis de cinza, eu quero o nível de cinza número 100. Pinta a tela inteira. Eu tenho que ir lá e medir, sei lá, em torno de 25 cândelas por metro quadrado, nem mais nem menos. Tá? Daí aqui está o controle de qualidade. Questões de como que esse fósforo que vai brilhar também, como que ele é construído. Então tem esse fósforo chamado P104, tem o P45, tá? Então como que ele funciona aqui, se ele vai dar um nível de preto maior com relação ao branco, vai ficar tudo acinzentado, tudo isso é qualidade, tá? Então isso aqui está mostrando o preto aqui, né? Bem preto, isso aqui bem preto, e depois ele vai tendo um cinza, que o cinza pode parar aqui, pode digamos, esparramar e assim por diante. Então, uma comparação, que são as tecnologias que os vendedores vão tentar falar para você se é bom, se não é bom, como é que tá, certo? Bom, outra coisa importante, como a iluminação influencia, né,
na sua visualização e no contraste, os monitores sempre tem que ser colocado em salas escuras, salas que tem em torno de menos de 5 lux, tá? Que não é muito escuro, tá? Pode parecer, 5 lux, quase zero, é pouco. Não, é escuro, mas você consegue ver tranquilamente, tá? Não é uma câmera escura, não. Mas é recomendado no máximo 5 lux, tá? Se for o caso, colocar cortinas e bloqueios, certo? Então, assim, uma porta que entra luz por baixo da porta, de acordo, essa luz que entra por baixo da porta, às vezes dá 15, 20, 40 lux, próximo, né? Aí mais longe, porque essa luz bate no piso, bate na parede, reflete para o monitor, ele pode chegar assim, tá? Não é muito escuro, mas tem que ser abaixo de 5. Como a gente mostrou ali naquele CRT, tem que evitar que tenha luz direta no monitor, tá? Pode ser usado dimmer, né, para você ir baixando a luz. Então, o pessoal tem 2, 3 radiologistas trabalhando, você precisa procurar um papel, alguma coisa, para não dar aquele impacto, ligar aquela luz forte. Você vai lá no dimmer, abre um pouquinho, vai passar dos 5 lux, mas para não dar aquele choque, o cara já está com o olho acostumado, etc. Tá? De novo, a luz não deve iluminar diretamente os monitores. Então a luz tem que tipo bater na parede, daí a parede iluminar. Outra coisa, não pode também, parece bobagem, um monitor ficar de frente para o outro, porque aí a luz desse monitor ilumina o outro. E mais, pode pegar a sombra do radiologista e jogar ali. Então você vai ter uma região mais iluminada da luz e o meio que tem a cabeça fazendo sombra. Então tem que ser sempre lado a lado, a não ser que você tenha uma barreira, enfim, né, baias ali e tal, postos de trabalho que são protegidos, mas senão não deve ter a luz de um monitor jogando, às vezes até de lado a lado também não é bom, tá? Sempre assim, tá? Então esses são pequenos detalhes que isso vai dar a diferença da qualidade, certo? De um médico radiologista conseguir enxergar uma microfratura ou não, um cálculo pequeno, uma mamografia, etc. Assim por diante. Tá? Outra coisa que estava falando da luz ambiente, né? Então a gente tem aqui um gráfico aqui de uma pesquisa, tá? Então de novo ele está dando um nível de cinza, a cor que ele queria mandar, né? De 0, que é preto, até aqui 256, que é o branco máximo, né? Aqui a curva DICOM GSDF, a curva padrão. E ele está informando o quê? Que se eu tiver uma luz ambiente de 0,1 candela por metro quadrado, o que acontece? Praticamente o que eu vou medir no meu monitor não vai afetar, certo? Por quê? Porque eu vou medir no meu monitor 1,5, o 1,5 mais 0,1, 1,6. Eu vou medir aqui no 50, eu vou medir 2, 3, 4, 5, 6, 7, talvez 8 cândelas, que é o que o 50 tem que emitir. 8 mais 0,1, 8,1, quer dizer, diferença mínima, né? E se eu for lá para o final, para o meu 200, por exemplo, que vai dar, isso aqui é 100, vai dar perto de 200, né? Ou 150, acho que a gente tinha visto no outro gráfico lá, né? Então, o 200 mais 0,1 não vai fazer diferença. Agora, se eu tenho uma luz ambiente que gera 10 cândelas por metro quadrado, o que acontece? Eu não vou conseguir medir 1,5 porque eu já tenho 10. Então, eu vou somar 10 mais 1,5. Se eu tiver que medir 50, que é o 8, eu não vou medir o 8. Eu vou medir 8 mais 10. Eu vou medir 18. Certo? Então, mostra o quê? Que todos esses níveis aqui de cinza, de preto, todos eles vão parecer para o meu olho como se fosse um nível aqui, nessa ordem aqui. Né? Porque ainda se eu medir 100, 10 é 10%, né? Daria 110. Então veja a importância de ter o monitor estar num ambiente realmente escuro para que não interfira. Tá? Então aqui está mostrando. 1 cândela por metro quadrado, né? Parece pouco, mas de novo, baixas intensidades aqui perto do preto, isso aqui vai se somar e vai atrapalhar. Mais adiante aqui o erro vai ser pequeno, que vai ser 1 em 20, 1 em 50, 1 em 100, que daí é 1% de erro, 2%. Ok? Então a importância aqui de você ter o monitor no local adequado.
Bom, a APM, né, Associação Americana de Físicos Médicos, eles fizeram um grupo de trabalho, um GT, um Task Group, como eles chamam, né, um grupo de tarefas, a gente chama no Brasil GT, grupo de tarefa, grupo de trabalho. Então ele teve o 18, que foi o primeiro lá quando lançaram os primeiros monitores digital, radiologia digital e tal, né? Lá na década de 90 eles fizeram um grupo de trabalho para fazer testes para comprovar que o monitor estava mostrando realmente a imagem. Depois, agora, acho que foi na 2010 por ali, um pouco mais, 2015, eles fizeram um segundo grupo de trabalho chamado 270, né? Então lá eles dão os testes de resolução espacial para monitor digital, resolução de contraste, razão, estabilidade, uniformidade, linearidade da luminância, conformidade com a escala de cinza, variação com ângulo de visão, a geometria, defeitos, ruído, reflexão da tela, tempo de aquecimento e luz ambiente, certo? Então isso tem mais alguns testes juntos, mas esses são os principais testes que tem que ser feito no monitor, para ver se o monitor está correto, está funcionando direitinho. Okay? Então, como é que são feitos esses testes? Claro que tem testes tipo tempo de aquecimento, você mede o tempo, enfim, luminâncias e outras coisas. E boa parte dos testes, são 50, 100 imagens desse tipo, onde você vai ver o controle de qualidade, linearidade, uniformidade e assim por diante. Tá? Desses testes. Então são imagens que são colocadas no monitor e você vem com medidor, por exemplo, algumas coisas são feitas com medidor, você mede se esse branco aqui embaixo é igual ao branco lá em cima, tá? Se aqui está uniforme, tem pouco ruído, pouca diferença de cinza em relação aqui, tá? E assim por diante, já vou mostrar um por um, tá? E outros são visuais mesmo, você tem que contar as coisas. Então, por exemplo, esse aqui eles chamam grupo 18, controle de qualidade, então aqui eles chamam de CX, tá? Essa é a imagem CX. Por quê? Porque tu vê um C e um X. Então aqui, visualmente, você vai dizer, olha, eu vejo o 0, eu vejo o conjunto 1, o 2, o 3, o 4, 5. O 6, eu não sei se eu vejo. O 7, eu já não sei onde é que está o X, onde é que está o C, 8, 9, aqui menos 1, menos 2, enfim. Então isso aqui tudo eu tenho que ver, dizer quantos eu consigo enxergar, tá? Essas formas aqui tem que ser repetidas aqui, tem que ser igual, tem que contar o número de linhas para ver se os 4 cantos estão iguais. Esse branco aqui é igual a esse branco, se esse branco é igual a esse branco, se esse preto é igual a esse preto, tá? Então tudo isso, quantos níveis de cinza que eu consigo contar em volta e assim por diante, tá? Aqui a mesma coisa, tá? Para ver se dos dois lados está mantendo a mesma cor, aqui o mesmo tom de cinza. Aqui de novo tem uma escala, então esse branco tem que ser igual a esse branco e assim por diante, tá? Esse outro aqui também, certo? Na verdade é essa escala aqui, né? Isso aqui é uma escala de referência, então eu tenho que ver. Eu enxergo o B10, isso aqui é uma reprodução daqui, enxergo. Não, aqui eu não enxergo porque está tudo branco. Eu enxergo aqui, por exemplo, aqui eu enxergo o B10, aqui eu enxergo o B15, do lado B20, B25, o B30 aqui, o 35, 40, 45 já está um borrão só, tá? E assim por diante. Aqui eu consigo ver o B10, o B15, vejo o B20, aqui já o B35 já está mais difícil, aqui já o B45 é um borrão, então você tem que visualmente ver e ver se você vê em quais que vocês vê, porque um é branco com cinza claro, outro é cinza claro com cinza médio, cinza escuro, cinza médio, enfim, né? Questão de contraste. Claro que a imagem aqui no monitor, esse é um monitor padrão, estamos transmitindo pela internet, é uma imagem, quer dizer, não é toda a qualidade, né? Mas só para vocês terem uma ideia. Tá? Aqui de novo o CX, né, que eu disse, né? Padrão CX, você tem que ver aqui. E aqui tá em cada um desses quadradinhos, tipo uma cópia do CX de novo aqui, tá? Minúsculo, certo? Então você tem que ver todos os padrões. Aqui está um teste, então, por exemplo, tem alguns monitores que vinham com isso aqui já preso no monitor, tá? Ficava aqui do lado, você de tempos em tempos, uma vez por semana, quando você tirava o medidor de luz,
ele tinha um modo automático de teste, ele emitia essa luz branca, esse quadrado, e você botava um medidor de luz aqui para ver se a luminância lá, o branco total, estava lá em quanto é que a gente viu lá, 500 cândelas por metro quadrado e assim por diante. Tá? Aqui já dá para ver, isso aqui talvez seja um monitor CRT, você consegue ver, isso aqui está meio curvado, né? Um pouquinho curvado, porque o CRT é curvado, né? Então aqui já dá para notar, ou pode ser só a lente do fotógrafo aqui. Então mostrando tudo preto, aqui branco tem que ver. Aqui mostrando padrões, né, de cinza, para ver e notar o que está acontecendo. E aqui 2 monitores lado a lado para ver a distorção, tá? Ou seja, para ver se essas linhas são realmente paralelas e perpendiculares entre si, tá? Se não tem uma deformação aqui, que no CRT é mais comum de ter do que no LCD, né? CRT, como eu disse, ele pode fazer essa curvatura aqui meio natural, aqui não tem muito como fugir, tá? E aqui eu acho que são 2 LCD, então botar do lado a lado dá para ver essa conferência perfeita. Não sei se é a foto, mas tem uma coisa meio estranha aqui, não sei se é a foto. Então são testes que deveriam ser feitos. Aqui de novo é um teste prático, foi feito. Então tá aqui o padrão DAI com os quadradinhos, né? Então aqui no caso 255 teria que dar, sei lá, 180, enfim, lumens, e o quanto que foi medido, tá? Então medido está aqui, então está fora do padrão, certo? Inclusive tem softwares especializados em fazer os cálculos do teste, tá? Às vezes até leem os detectores que você usar, os sensores de luz, captura a informação e depois você inclusive diz qual o monitor que você usa, qual o padrão, as coisas que vocês estão usando, você informa para ele, já faz os relatórios, captura os dados, já faz o relatório, tudo, ó, tem tantos % de erro aqui, tá dentro, tá fora, e assim por diante, né? Já armazena a data, qual monitor, o monitor 1 da sala, o monitor 2, e assim por diante. Aqui é o preto, então veja, do nível de cinza 0 ao nível de cinza 20, basicamente tudo é preto. O que manda o padrão, né? Como eu disse aqui, em torno de 1.2, 1.3 é o preto absoluto, ainda emite uma luz, um pouquinho de luz, depois o nível 2, o nível 4, né? O nível 8. Então veja aqui, para ter 2 cândidas, tentar perto do nível 10. E aí o que foi medido, tá? Botou uma tela toda preta 0, uma tela toda preta com a luz 1, com a luz 2, né? Que tudo isso é preto, 20 pode começar ser um cinza bem escuro aqui. E aí foi medido, aí você tem que ver se isso aqui realmente é significante, se essa diferença é aceitável ou não, tá? Esse aqui foi uma outra pesquisa, só para vocês terem uma ideia, ele pegou 5 monitores, né? Aí no caso ele fez um trabalho monitor, aceitava até 65 mil tons de cinza, tá? Pode ser convertido para 256 também, não tem problema nenhum, certo? E aí o que ele fez nesses 5 monitores? Ele foi lá e mediu. Então vejam só, basicamente os 3 primeiros monitores aqui bateram na curva, né? Passaram dos 500 cândidas por metro quadrado, e vejam que o branco dele não é branco, o máximo dele deve ser um cinza sujo lá, e o D também foi subindo, chegou num ponto ali, você pede um determinado branco e o outro, para ele é tudo igual, ele emite a mesma luz independente do código binário aqui do nível de cinza que você pediu, tá? Então só para mostrar como é importante fazer os testes. Outra coisa muito importante é uma pesquisa também que ele fez dentro daqueles monitores lá, ele pegou é o chamado ângulo de visão com a luminância. O que acontece? É quase o efeito parallax, né, pessoal? Já ouvi falar muito do efeito parallax. A questão aqui é o seguinte: o que é importante? A ideia é o seguinte: o monitor tem que estar sempre na linha do meio, na linha dos teus olhos, etc., uma distância adequada e tudo mais, tá? O que acontece? De acordo com como você olha de cima, como você olha de baixo, o monitor está assim, como você olha mais de lado, do outro, etc., a sua luminância, sua quantidade de luz que o seu olho vai perceber diminui. Então isso aqui está o 0, né, olhando bem de frente. Então à medida que você vai vendo aqui 40 graus na
focal, 40 graus para cima, ou positivo, ou negativo, enfim, tá? Você já perde de 400 e pouco para 300, ou seja, aquele branco não é tão branco, tá? Na horizontal, ou seja, você acho que é girar assim, enfim, tá? Horizontal, vertical, que tem que ver o que ele está querendo falar. Mas enfim, você já com 40 você já perde bem mais aqui, tá? Você cai menos da metade da luminância, da luz total. Por que isso é importante? Pelo seguinte, você está sentado, como eu estou sentado aqui agora, certo? O monitor é praticamente na minha frente, tá? Mas tudo bem. Aí o que acontece? Eu estou vendo ali uma patologia, beleza, estou em dúvida, não sei. Aí eu chamo um colega. Ô fulano, vem aqui me ajudar. O que acontece? Eu tô sentado, meu colega vem de pé. E aí ele tá com a cabeça aqui olhando a 30, 40 graus. O que vai acontecer? Ele não vai ver a mesma imagem que eu vou ver. Tá? Ou então ele tá sentado do meu lado, no outro monitor, e tu diz, olha pra mim. Aí tu, tá, vou olhar. E olha pra lá. De novo ele tá vendo uma imagem a 30, 40 graus de diferença. Certo? Então ele não vê a mesma imagem. Vai dizer, não tô vendo nada, tá tudo acontecendo. Não, mas eu tô enxergando, olha bem aqui. O que ele tem que fazer? Eu tenho que sair e ele entrar e olhar exatamente de frente para o monitor e ver a mesma coisa que eu estou vendo, certo? Então esse é um problema sério, tá? De ângulo de visão, tá? Tanto que tem muita televisão quando vende diz, você é 90 graus, você atrás da TV vê a imagem, só falta dizer isso, né? Porque mesma coisa, porque você tem uma sala relativamente grande, aí você está de frente, você vê a imagem boa. Aí você tá mais do lado ali, né? Como no cinema, tu não quer sentar na frente, no meio, porque se você sentar muito do lado, você vai ver a imagem atravessada e pode ser ruim para você, tá? Então por isso que, inclusive agora tem umas histórias de tela curva, né? Já estão vendendo até para comprar em casa, né? Os gamers e coisa, tela curva, levemente curvada, por quê? Porque daí teu olho em linha reta tá a 1 metro. Aí aqui, como é curva, é 1 metro, 1 metro. Se é uma tela plana, você está a 1 metro, que você já está a 1,5 m, o outro lado 1,5 m, e assim por diante. Não só a luminância, como a questão de contraste. Então, o que ele encontrou naquela pesquisa foi um mínimo de 670 por 1, 800 por 1 e até 1000 por 1. O que significa isso? Que o preto dele é 1, digamos, e o branco dele vale 670, ou vale 800, ou vale 1000. Ou seja, a diferença você consegue detectar bem o que é branco, preto e no meio do caminho cinza. Então o contraste é importante. Também se vende muito TV dizendo o contraste 1 milhão para 1, 100 mil para 1, 2 milhões, 5 para 1. Por que não é quase infinito para 1, ou seja, o preto absoluto e o branco? Porque como você tem luz atrás, você nunca desliga os LEDs, você bloqueia a luz, tá? Então por isso que você nunca tem um preto absoluto. Agora tem uns televisores aí, OLED, AMOLED, não sei o que eles dizem que é o preto absoluto, ou seja, você não emite efetivamente nenhuma luz, tá? Mas ainda assim os que estão do lado estão emitindo luz e também pode te atrapalhar, né? Por isso tem a questão do contraste. Mas basicamente as TVs, os monitores, tem uma luz no fundo, então você com um LCD você bloqueia a luz. Como você às vezes não consegue bloquear perfeitamente, sempre passa um pouquinho de luz. Tanto que se vocês já notaram, televisor ou até o monitor, se você corta o cabo de dados, ou seja, se você está lá na net e desliga a net, alguma coisa assim, que não vai mais a informação, e o monitor fica ligado, a TV fica ligada no preto, ilumina o quarto, ou ilumina a sala. Não é aquela luz, mas ilumina, tanto que você olha assim, a TV tá ligada, aí você desliga, aí se ela fica o preto absoluto, aí você, realmente estava ligado, que ela tá um cinza bem escuro, mas não é o preto, o absoluto desligado. Então ela ligada e desligada tem diferença, por quê? Por causa justamente dessa luz que vem de trás que nunca apaga, por isso que o preto não é absolutamente preto, tá? Com isso também da mesma forma o contraste, então não é só uma questão de ter luz branca e ver ela como luz branca, uma luz forte, um cinza médio, ser médio, não escuro, porque faltou luz, o contraste. Então veja que eu mal e mal passo aqui, se fosse um caso mesmo menos 40 graus aqui, vejo que o contraste que era de 800 para 1, ou quase isso, cai para 300, que é menos da metade. Então de novo, 2 tons de cinza que eu olhando de frente eu consigo identificar, não, aqui tem um cinza escuro, aqui tem um cinza
não tão escuro, se eu olho de cima, se eu olho de lado, já vai dar diferença. Eu já não vou ver tanto contraste. Por isso que o colega, quando vem com a cabeça aqui em cima, olhando de cima, ele vai dizer, não estou vendo, talvez, não, mas está ali bem nítido, não está vendo? Não, deixa eu sentar bem na tua frente para poder ver, tá? Então essa é a importância de a gente entender o funcionamento simples do monitor, que é a questão do ângulo de visão, tá? Outra coisa que foi interessante também, nessa pesquisa, ele viu que tinha monitor que em 5 segundos ele já conseguia dar o brilho máximo, digamos assim, ele esquentava em 5 segundos, outro lá levou 2 minutos, 2 minutos até que não é muito, 1 minuto, 2 até que não é tempo de tomar um cafezinho rápido, mas esse daqui levou 30 minutos, tá? 30 minutos para aquecer. Isso significa o quê? Que você liga o monitor, tudo bem, espera 1, 2 minutos, se ajeita na cadeira, vai ver o paciente, qual é a lista ali, joga a imagem. Quando você joga a imagem ali, vai olhar, não está no brilho máximo ainda. Aí você olha, não estou vendo nada, não tem nada, se você já dá o laudo ali, já foi. Aí depende se você espera mais 1, 2 minutos, olha de novo, não, isso aqui eu não tinha visto antes, porque não estava aquecido. Então até esses pequenos detalhes, assim como impressora, processadora, tu tem que esperar aquecer o químico, né? Se passar com o químico frio, não dá uma densidade boa, uma densidade óptica boa, não dá uma boa imagem. Aqui é a mesma coisa, tá? Aliás, todas essas coisas de luz, lâmpadas e tal, a gente sempre espera 1, 2 minutos para fazer uma medida, por exemplo, né? Ou coisas que tem que aquecer também, você espera às vezes aquecer. A chapa quente, quer ver se a chapa quente está funcionando, sei que tem que esperar alguns minutos ela aquecer para ver se ela está dando a temperatura correta. O ar-condicionado, adianta ligar o ar-condicionado e medir, não gelou, não, tem que esperar, no caso do ar-condicionado, 20 minutos para ele gelar um quarto, gelar uma sala, enfim, né? Então tem coisas que tem que esperar, tá? Então aqui ele mostrando, né, que aquele C que ele esperou aqui 600 segundos aqui, 10 minutos ainda não chegaram à temperatura, o outro levou os 120, eu acho que esse aqui, segundo para ele até parece que passou um pouco e tal, até chegar num, sei lá, 90%, uma coisa, e o outro que já enfim, que chegou rapidinho, né? Você ligou, esperou um pouquinho ali, 1, 2 segundos, a gente quer 5 segundos aqui, pimba, ele já estava dando o máximo aqui, tá? Só para ter uma ideia, certo? Dos testes. Aqui a mudança depois do warm-up, depois do aquecimento. Então, de novo, ele esperou lá um tempão e isso aqui não saiu disso aqui. Cresceu um pouquinho, mas parou ali. Esse aqui, veja, então se eu dou um laudo aqui, com 1 minuto ou um pouco mais, é um laudo. Se eu dou aqui, eu já vou ter aqui 10 minutos, é outro laudo, porque o branco é diferente, o contraste. Se eu dou aqui, como ele falou, 30 minutos, é outro laudo, tá? E os outros dois, o D, então aqui, porqueiro, C ainda um pouquinho melhor, certo? Então aqui também ele mostrando, tá? Isso aqui é uma imagem que mostra, de acordo com o tempo de aquecimento em vários monitores, vejam que não aqueceu bem essa área, então ficou preta, né? Aqui também, embora tenha informação, mas ela não aqueceu, né? Aqui ficou bem na metade. Aqui também essa parte não tinha aquecido bem, aqui aqueceu e conseguiu dar o contraste um pouco, né? Embora o contraste correto é esse. Então mostrando como se ele não aquecer bem ou se não esperar o tempo adequado, vai ter problemas, tá? Muitos problemas. Então aqui, o chamado erro de gradiente, né? Então veja o que aconteceu. Ele trocou essa corte que está aqui. Então eu disse, olha, 0 pinta de preto, 10 pinta de cinza, 20 esse cinza, 150 esse cinza, 180 esse cinza aqui. Aí o 179 ele pintou como se fosse o cinza 220, sei lá, o branco 220. Então houve um erro. E aqui também dá para ver que ele se atrapalha, meio que tipo inverte esse com esse, né? Tu vê que fica claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro e vai clareando. Então ele tem alguma ou profundidade de bit, alguma coisa enfim, que atrapalhou, tá? Então por isso se faz aqueles testes de escala,
de gradiente, botar, né, o degradê de todas as cores, nos vários lados, porque como a gente viu, pode estar um lado bom, o outro lado não está tão bom, tá ruim e assim por diante. Por fim aqui, mais alguns últimos testes, só para mostrar pesquisas que foram feitas, tá? Essa aqui em Baltimore, tá, em 2000, pegou CRT de 2 megapixels, porque na época basicamente só tinha CRT, né? Mal estava começando os monitores de LCD, né? O CRT já era caro, LCD na época então era 3 vezes mais caro. De 2 megapixels, já estavam 17 meses em serviço, tá? O tempo médio para falhar 1 ano e meio, que é os 18 meses, ou seja, estava próximo do tempo médio de falhar, e se esperava que eles durassem 2,4 anos, 2 anos e meio praticamente, tá? Só o que aconteceu? Eu não me lembro aqui quantos monitores exatamente, mas eles consideraram que houve 20 falhas e 10 substituições de monitores nesse tempo aqui, tá? De 17 meses, ou seja, antes do tempo médio para falhar, já tinham falhado 20 vezes. E antes da expectativa de vida, aqui, que é para durar 2 anos e meio praticamente, pouco menos, já tinham feito 10 substituições. Só pra vocês terem. E mais, a princípio todos tinham passado nos testes de qualidade da Associação Colégio Americano de Radiologia, CR. Tá? Então, feito todos os testes, tava tudo pelos testes estavam perfeitos, mas houve problemas de substituições, de falhas e tal. O problema é que você às vezes falha, você não nota, aí tem que ser uma falha grave, para daí você ver que está falhando, aí você vai fazer o teste, aí vai dizer, ah, não, realmente está falhando, né? Porque primeiro tu começa a desconfiar, não sabe se sim, não sabe que não. Ah, hoje eu estou cansado, acho que não estou vendo direito, enfim, já pode ser uma falha, tá? Mas o que ele disse é que todos passaram, tá? Por fim, cuidados com o monitor. Não utilize produtos Ajax, Veja, álcool comum, limpa-vidro, etc, etc. Nada de, né, sabão de coco, sabão neutro, sei lá, nada disso no monitor, tá? Pergunte ao fabricante, veja exatamente o que é para usar, tá? Eventualmente ele pode dizer, não, tem um limpa-vidro aqui, assim que você pode usar e tal, etc, etc. Ah, ou sei lá, mistura álcool com água, enfim, o que ele disser, tá? Se não, soluções preparadas. Não utilize toalha de papel ou produtos à base de papel, tá? Porque o papel, apesar de parecer macio, ele pode ser áspero e pode danificar o vidro ali inicial. Outra coisa que é básico em qualquer sistema de limpeza, tá? A gente às vezes faz na pia da cozinha, vai lá e joga, né? E borrifa direto, vai limpar um armário, borrifa direto. Mas o correto é não borrifar o seu agente químico direto na superfície, sempre num pano, tá? Por quê? Porque, por exemplo, o monitor fica de pé, você borrifa, o que vai acontecer? Ele vai escorrer, e aí ele pode entrar, é comum ter a moldura, né? Então entre o vidro e a moldura ali ele pode escorrer e entrar. Não é bom, porque ele pode ter parte eletrônica, etc. Alguns botões pode estragar. Então não se deve nunca borrifar, tá? Além do que, se você de acordo borrifar, pode ir nos seus olhos, pode ir, né, assim, espalhar no meio ambiente, coisa. Então se você faz ali tranquilinho no pano ali, faz ali, borrifa ou joga ali no pano, aí molha o pano e passa, tá? Limpe gentilmente movimentos horizontais e verticais. Nunca faça movimentos circulares. Pessoal, todo mundo isso faz, o famoso seca-pia, né? Vai secar a pia lá, faz assim, né? Ou às vezes vai limpar o vidro, espelho. Não, pessoal, não. Porque aí você tá pegando a sujeira daqui, jogando pra cá, de cá jogando pra cá, de cá jogando pra lá e não sai do lugar. Então, certo é o quê? Por exemplo, geralmente o pessoal faz horizontal, joga tudo pro cantinho direito, depois puxa tudo pro cantinho direito, tá? Ou joga tudo assim, pega embaixo e joga. A gente não faz jogar assim porque, de novo, de acordo, pode cair no, né, se tem alguma coisa no chão ou uma moldura, tu puxa tudo para baixo, vai empurrar para baixo. Então, normalmente você joga pro lado, né? Até pode ser, né? Cuidado, depois faz aquela
limpeza, tá? Isso você faz uma vez. Se você ficar no seca-pia lá, de jogar assim, vai só pegar a sujeira de um lado, jogar pro outro, só fazer circular sujeira. Então você tem que fazer sempre assim, ou tudo na horizontal, tudo na vertical, para fazer aquele arremate na ponta, tá? Então isso é muito importante. Movimentos horizontais e verticais com o pano úmido. Depois pode passar um pano seco por cima, eventualmente. Tá certo? Então com isso a gente termina a nossa aula de hoje, tá? Agradecendo aí a participação de todos, né? E a gente volta na próxima aula aí com as impressoras, tá? Como que essa imagem, antigamente, né, como eu disse, hoje está tudo nas nuvens, pendrive, etc, etc, né, na web, você baixa o seu exame, vem em casa, não precisa levar na mão. Mas teve uma época, e ainda tem um pouco, né, ainda tem paciente que gosta de sair, clínica que gosta de dar a sua imagem impressa para você pegar na mão e tal, porque às vezes o médico quer olhar rapidamente, não quer ligar um computador, usar uma senha, enfim, para fazer tudo isso. Então a gente vai ver as impressoras, né? Um pouco de tecnologia e alguma coisa para entender o funcionamento delas também. E com isso, de novo, controle de qualidade nessa imagem que vai ser entregue. Ok? Obrigado a todo mundo. Até mais.